Eles acordam Jesus e começam a contar, ou conversar, a falar com Jesus sobre o que estava acontecendo. Jesus observando e ouvindo a voz deles. E eu digo para você nessa noite, amado ouvinte, começa a falar com Jesus. Começa a contar para Jesus, aleluia, o tamanho, o processo que está acontecendo. Pastor, mas Deus sabe todas as coisas, é verdade. Mas tem hora que a gente tem que desabafar com alguém. E a melhor pessoa que nós temos para desabafar, amado ouvinte, não é com o vizinho da direita, da esquerda, da frente. Não é, irmãos. A melhor pessoa para nós desabafar é com Deus. E se você está precisando conversar com alguém, meu amado ouvinte, aí corre para os pés de papai. Aleluia. Corre para os pés de Deus assim, Deus, olha. A tempestade chegou de repente. Chegou agora, chegou ontem, chegou antes de ontem. Olha, estava tudo indo bem, a mil maravilha. Estava tudo dando certo, o meu armário estava uma bênção, minha geladeira estava cheia. Eu fiz de tudo, que o dinheiro chegou, eu comprei tudo, mas de repente veio o vento forte, veio a tempestade, aleluia. E eu não estava preparado para enfrentar, e agora eu estou passando por isso. Conta para ele. Fala para ele o teu problema. Vai, fala para ele, aleluia, da forma que você conversaria com qualquer pessoa, ou com o teu pai, ou com tua mãe. Conversa com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um certo dia, eu estava passando por um momento difícil na minha vida. E eu dizia assim, coisa boa, quando eu tinha minha mãe. Porque eu ia lá na granja, lá na Lagoa das Pedras, parava lá e conversava com ela. E ela me ouvia. Nem que ela não dissesse nada para mim, só o fato dela me ouvir já era o suficiente, irmãos. Verdade. E ali eu já vinha para casa. Meu irmão, é que o suplemento tinha sido resolvido. Não precisava minha mãe dizer nada, só o fato dela estar sentada, irmã, ouvindo a minha voz e assim. Aleluia. Ela tinha o costume de fazer aquele cafuné em mim. Eu contava a minha história para ela, meus problemas. Ela não falava nada, ela fazia só assim na minha cabeça. Eu ia para casa, voltava para minha esposa, para o meu lar. Mas eu conversei com minha mãe. Passando-se o tempo, minha mãe se foi. E chegou um dia que eu precisava conversar com mamãe e eu não tinha mamãe. E eu digo, e agora? Não vou conversar com minha esposa. E eu fiquei ali, querendo falar com minha mãe, o que eu falava para ela quando eu estava passando por momentos difíceis. Verdade. Aí Deus falou para mim, disse, filha, conversa comigo que eu estou aqui. E eu disse para Deus, mas o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe o que eu estou enfrentando. Ele disse, meu filho, conversa. E eu comecei a conversar com Deus como eu estou conversando com vocês aqui. E eu conversei com Deus, e saciei o meu peito, e saciei aquele sentimento, aleluia. Eu saí, meu irmão, para casa, é como se eu tivesse tirado, aleluia, 5 sacos dos meus ombros. E eu digo, meu Deus, como é bom conversar com o Senhor. Oh, glória. O resultado de tudo isso, irmão, é que eu não estava preparado para passar por aquela tempestade. Mas eu queria que alguém ouvisse o que eu tinha para falar em meio à tempestade. Só que naquele momento, meu irmão, a falta de experiência para com Deus foi pequena demais, que me limitou a conversar com Deus. Eu queria procurar alguém que não existia mais, porque eu sabia que aquele alguém me ouvia. Aí Deus disse, meu filho, eu estou bem aqui, conversa comigo. O resultado daquela tempestade, irmão, é que eu estava passando por um processo difícil. E eu dizia assim, Senhor, só o Senhor. E aquela tempestade, irmão, resultou em uma grande conquista. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? A tempestade chega de repente. Ela nos surpreende, ela causa um desconforto, um alvoroço, aleluia. Mas quer dizer uma coisa para você, amado ouvinte, aleluia. Fala com Deus, conversa com Ele, aleluia. Naquele momento, irmão, eu me senti, aleluia, um dos discípulos dizendo assim, ei meu filho, cadê a tua fé, aleluia. E naquele momento, irmão, eu redobrei o meu sangue e assim, não, tá certo, Senhor, eu vou me alegrar, eu vou confiar, eu vou crer, aleluia, que nessa tempestade as coisas vão acontecer e vai dar certo. E deu certo, irmão. A bênção chegou. Algo aconteceu na minha vida, que até hoje minha esposa diz assim, minha filha,
Eu nunca imaginei que Deus ia dar algo ao seu pai.